Mesmo com uma gestão de futebol que não sabe contratar, às vezes a diretoria consegue trazer bons jogadores. Alguns deles chegaram ao Corinthians nos últimos anos, cercados de boas expectativas, porém não deram muito certo, por motivos variados. Por isso resolvi listar as 5 maiores decepções do Corinthians nos últimos anos. Então já deixa o seu like e bora pro vídeo. Em quinto lugar, Mauro Bozelli. O centroavante argentino Bozelli surgiu em 2005 no Boca Juniors e participou do título da Libertadores de 2007 em cima do Grêmio de Mano Menezes. O argentino depois disso rodou por diversos clubes e voltou a se destacar no Estudiantes, sendo campeão da Libertadores em 2009 em cima do Cruzeiro, só que dessa vez como protagonista, inclusive fazendo o gol do título em pleno Mineirão. Mas foi no León do México que ele virou um ídolo máximo. No México, Bozelli foi artilheiro 3 vezes do Campeonato Mexicano. Com um currículo desse, qualquer time gostaria de tê-lo como reforço. E em 2019, o Corinthians trouxe o jogador cheio de expectativa e com a certeza de que poderia ser um novo ídolo do clube, pois tinha currículo e potencial para isso. Mas o jogador teve que lidar com o Corinthians que havia contratado vários jogadores e um técnico novo, no caso, Fábio Carille. Bozelli teve muita dificuldade de se adaptar ao futebol brasileiro e ao time do Corinthians que pouco criava e acabava dificultando a vida de qualquer centroavante. O jogador foi perdendo espaço com o técnico Wagner Mancini no Brasileirão de 2020. E com a ideia de diminuir a folha salarial para 2021, a diretoria corintiana abriu mão da renovação e liberou o atleta no fim daquele ano. Pelo Corinthians, Bozelli disputou 72 jogos em 2 temporadas, nem sempre como titular, e marcou 17 gols. Em quarto lugar, Alexandre Pato. Revelado pelo Inter e sendo uma espécie de Neymar da época, Pato foi destaque da equipe gaúcha, fazendo parte do time que venceu o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho em 2006, conquistando o Mundial de Clubes daquele ano. O jogador rapidamente foi negociado com o futebol europeu, indo jogar no Milan, que tinha um timaço, e como destaque o Kaká, que era o melhor jogador do mundo na época. Em 2013, Pato é contratado pelo Corinthians, que tinha acabado de conquistar a Libertadores e o Mundial. O jogador chegou cheio de expectativas e euforia por parte da torcida. E ele até começou bem, mas rapidamente foi identificado um estilo de jogo diferente do restante do time. Ele era um jogador meio sonolento em campo, e aos poucos foi perdendo espaço no time. Mas o caos veio mesmo nas quartas de final da Copa do Brasil daquele ano. Grêmio e Corinthians decidiram o jogo nos pênaltis, e Pato tinha ninguém menos que Dida, o rei dos pênaltis, na sua frente. E aí ele achou uma boa ideia dar uma cavadinha. Mas claro, não deu muito certo. Tempos depois, o jogador foi trocado por Jadson, que estava no São Paulo encostado. E o resto é história. Em terceiro lugar, Matias De Federico. De Federico surgiu para o futebol em 2007 no Huracan. Considerado uma grande promessa do futebol argentino, formou uma ótima dupla com Javier Pastore em 2009, quando levou o modesto time a um vice-campeonato do torneio Clausura. Nesse período serviu a seleção principal, e a imprensa argentina chegou a chamar o jovem de o novo Messi. O pior de tudo é que os dirigentes do Corinthians acreditaram nisso. E em agosto do mesmo ano ele foi contratado pelo Corinthians por 10 milhões de reais. O jogador chegou cercado de expectativas, recebendo a camisa 10 e era visto como uma grande esperança para o time, que estava sendo formado para a Libertadores de 2010, ano do centenário do clube. Mas rapidamente todos perceberam que ele não tinha nada a ver com o Messi, a não ser pelo cabelo e o fato de ser argentino e canhoto. Pelo Corinthians, De Federico disputou 39 jogos e marcou impressionantes 3 gols. Só para se ter uma ideia, ele tomou 6 cartões amarelos pelo timão, ou seja, tem mais cartões do que gols. Em segundo lugar, Luan, campeão da Libertadores de 2017 pelo Grêmio e sendo eleito o Rei da América, Luan começou a ter um mau desempenho ainda pelo clube gaúcho. Já em 2018, ele começou uma fase de oscilação e acabou perdendo a vaga de titular para o jovem Jean-Pierre. E assim ele ficou até o fim de 2019, até que o Corinthians resolveu fazer uma proposta de pouco mais de 22 milhões de reais ao jogador, que estreou na Florida Cup de 2020. E ele já começou iludindo ainda mais, pois marcou 2 golaços na estreia. Porém, de forma assustadora, o jogador começou a ter uma sequência de péssimos jogos. Ele era lento e parecia meio desinteressado em campo. Depois disso, o Luan começou a perder espaço no time do Corinthians, que já era fraco, mas com ele parecia pior. O meia começou a ficar de fora dos relacionados da equipe em vários jogos e praticamente não jogou depois da chegada de Silvinho ao Corinthians em 2021. No ano seguinte, desesperado para se livrar do jogador, o Corinthians empresta o Luan para o Santos, pagando todo o salário do jogador, na esperança de que algum time se interessasse por ele. Mas Luan foi ainda pior no Santos e voltou ao Corinthians, onde ficou encostado de vez. Pelo Corinthians, Luan participou de 78 partidas e marcou apenas 11 gols. E em primeiro lugar, o Willian.
Revelado pelo Corinthians em 2005, o Willian se destacou de forma meteórica e rapidamente foi vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O jogador era tão bom que em 2007 já usava a camisa 10 do timão. Tudo bem que o time era ruim, mas ele era realmente diferenciado. Na Europa, o Willian se destacou principalmente pelo Chelsea, onde jogou de 2013 a 2020. Logo após, foi negociado com o Arsenal, onde acabou sofrendo com algumas lesões e acabou rescindindo seu contrato em 2021 para jogar no Corinthians, que também trouxe Renato Augusto, Giuliano, Paulinho e Roger Guedes, o que foi chamado de quinteto fantástico. Era nítida a diferença do jogador em relação a todo o resto, mesmo tendo 33 anos. Porém, ele sofreu com inúmeras lesões durante toda a passagem pelo timão. O jogador chegou a ser ameaçado nas redes sociais nos momentos de crise do Corinthians. Descontente com a situação, acabou sendo procurado pelo Fulham antes do primeiro jogo entre Corinthians e Flamengo pelas quartas da Libertadores de 2022. O meia acabou não indo para o jogo, por estar mais uma vez lesionado. Isso acabou gerando desconfiança, não só por aquela suposta lesão, mas também das anteriores. O Corinthians perdeu aquele jogo por 2-0 na Neoquímica Arena, e a crise só aumentou. Já palavrado com o Fulham, Willian avisa aos companheiros de equipe de que o jogo da volta no Maracanã seria o último pelo timão, que acabou perdendo por 1-0 no segundo jogo e sendo eliminado da Libertadores. E o Willian voltou para a Inglaterra. Pouco tempo depois foi apresentado pelo Fulham e na Inglaterra deu algumas entrevistas, mostrando arrependimento de ter voltado ao futebol brasileiro e prometendo nunca mais voltar. Na segunda passagem pelo Corinthians, o Willian disputou 45 partidas e marcou apenas um gol de pênalti. Agora eu quero que você comente aqui embaixo se você concorda com essa lista e se quer que eu traga mais conteúdos como esse. Mas para isso você precisa se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino de notificações, assim você não vai perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Eu te vejo no próximo vídeo, tamo junto sempre e vai Corinthians!